E aí, meus queridos nerdolas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco de uma polêmica que, assim, ela realmente tomou proporções inimagináveis nas últimas semanas. E tudo isso começou despretensiosamente com uma desenhista de 16 anos que acabou fazendo uma fanart que viralizou, saiu totalmente de controle. E vocês vão ver essa treta logo mais depois da vinheta. Bem, a publicação que originou tudo isso foi essa, da Lin. Ela bloqueou o perfil depois disso tudo, então a gente só consegue ver por print mesmo. Basicamente ela fez essa fanart de Dandadan, substituindo a etnia dos protagonistas por um casal de negros, basicamente. O caso é que quem não curtiu nem um pouco esse race swap foram os próprios japoneses. E foi por causa dos japoneses que essa treta escalou de uma maneira inimaginável. O principal tweet que realmente fez o negócio sair completamente de controle foi esse aqui. Essa pessoa disse: "Olá, eu sou japonês e por favor pare de fazer personagens asiáticos negros. Nós não somos personagens da Disney." Ainda deu aquela alfinetada. Cara, olha isso. Essa publicação pegou simplesmente 41 mil RTs. Eu não sei se vocês têm noção do quão insano é isso. Se vocês estão acostumados com o Twitter, vocês sabem que isso não é um número normal. Geralmente, quando eu trago casos que viralizaram no Twitter, pô, 5 mil RTs, 10 mil RTs já é um negócio absurdo. 41 mil RTs? Cara, isso é publicação nível Elon Musk. Esse tweet teve 67 milhões de visualizações. Então, é só pra vocês entenderem que o que eu tô trazendo aqui não é uma tretinha pequena de Twitter. Não, isso aqui é uma treta global. O negócio viralizou bizarramente. Definitivamente não é algo que você vê todo dia. E aí começou a rolar uma disputa muito grande, porque vários japoneses começaram a se pronunciar falando que eles detestam isso e que isso é um desrespeito absurdo. Aqui a gente tem outra publicação, também pegou 9 mil RTs, 6 milhões de visualizações. O que esse japonês aqui disse? Ainda existem muitos racistas que acreditam que mudar a raça dos personagens japoneses não é discriminação. Foi enfático, é um japonês falando. Isso que vocês estão fazendo com os personagens japoneses é racismo. E essa galera geralmente utiliza o argumento, né, de que os alvos da discriminação é que tem autonomia para decidir se aquilo é de fato racismo ou não. Pois bem, aqui nós temos os próprios japoneses verbalizando, né, falando com todas as letras que eles encaram sim como racismo, transformar personagens japoneses em personagens negros. Como você pode ver na citação, ele diz claramente que é uma ótima pintura porque não é japonês. Se você apontar isso, será chamado de racista. O QI é muito baixo para entender o que é discriminação. E fica claro, se você dá uma olhada nos tweets dos japoneses, que a indignação deles é justamente porque, como a gente vive apontando, a militância é seletiva na hora de impor o que pode e o que não pode. Se você pega um personagem negro e transforma em branco, aí é racismo. Aí é inadmissível, aí é apropriação cultural. Agora, todas as outras raças do planeta são obrigadas a se curvar aos negros, porque eles são os únicos que podem fazer absolutamente tudo. E aí os japoneses ficaram indignados. E, inclusive, eles começaram a traçar esse paralelo. Ó. Não quero ouvir mais ninguém reclamar sobre branqueamento. E postou essa imagem. Se você acha que isso aqui é ok, né? Pegar uma personagem branca e transformar em negra, então isso aqui também é ok. Pegar uma personagem negra e transformar em branca. É o óbvio. Todas as pessoas normais ao redor do mundo inteiro entendem que é a mesma coisa. Sim, é a mesma coisa. Os racistas são aqueles que falam que um é aceitável e o outro não. Porque isso é discriminação racial em si. Então, ou você aceita ambos, ou você não aceita nenhum, ou você é racista. E está errado. Não existe outra opção. E como aquela publicação viralizou e os japoneses se revoltaram, as pessoas começaram a fazer ainda mais artes de personagens japoneses substituindo a raça deles. E aí eles começaram a responder todas essas artes, né? Sobrou até pros brasileiros, né? Ei, eu sou japonês, pare de fazer personagens asiáticos de brasileiros. Nós não somos personagens da Disney, né? Pegou o exemplo daquele primeiro tweet. Também, ó, 5 mil RTs, 8 milhões de visualizações, todas as publicações viralizaram. Especialmente essas das reclamações dos japoneses. Porque também, óbvio, muita gente pegou carona na reclamação dos japoneses porque ninguém aguenta mais essa lacração que, além de tudo, é totalmente seletiva, né? Uma coisa pode, a outra não. Uma raça precisa ser respeitada.
Todas as outras, dane-se. Essas aí você faz o que você quiser, não precisa respeitar minimamente. Não importa o que eles estão falando, se eles estão reclamando, tem que pisar em cima mais ainda. E foi o que a galera começou a fazer, né? Até a artista brasileira entrou na onda. Momo Ayase Pardinha, em homenagem àquele perfil, né? Uma artista de apenas 16 anos que foi atacada e cancelada por um simples desenho inofensivo. É claro que eu acho absurdo uma mina de 16 anos receber todo esse assédio massivo das redes sociais. Mas é engraçado, porque do outro lado eles nunca acham absurdo. Por exemplo, né? A menina que foi usada como bode expiatório lá no estádio do Grêmio, porque gritou uma palavra que várias outras pessoas do estádio estavam gritando também, e aí foram atrás dela, perseguiram ela, apedrejaram a casa dela, ela teve que mudar de cidade, se esconder assim completamente, porque queriam destruir a vida dela. E eu duvido que algumas dessas pessoas vai falar que não, mano, passaram do ponto, era só uma menina, tadinha dela. Não, porque aí é justificável. Por quê? Porque aí era discriminação contra os negros. Agora que é contra os asiáticos, nossa, tadinha da menina, ela não merece tudo isso. E olha que eu duvido que ela teve a casa dela apedrejada por causa desses tweets. Então começou toda essa comoção do outro lado, desrespeitando mais ainda os japoneses, pra se solidarizar com a menina. Eu meio que concordo com esse comentário aqui, ó. Nada contra nenhum dos artistas ou contra as artes. Eu só acho curioso que quando o maluco que fez personagens de Encanto com a pele mais clara foi cancelado, não teve essa comoção toda, porque é sempre o duplo padrão. O branqueamento é proibido, é crime, é inadmissível, justifica todo tipo de atrocidade que você fizer contra as pessoas que defenderem esse tipo de coisa. Agora, o enegrecimento, esse aí, pô, tem que ser apoiado. Quem reclama disso é que tá errado. Mas só pelos números você percebe que as pessoas ficaram massivamente do lado dos japoneses nessa história. E eu acho que nem é, porque, nossa senhora, que absurdo fazer esse tipo de arte, né? Ainda mais sendo fanart, não uma mudança oficial promovida por um grande estúdio. Eu tenho certeza que muito disso é pelo cansaço da lacração. É porque a galera não aguenta mais ver os estúdios trocando a raça oficialmente de tudo que é personagem branco, asiático, europeu, o que for, pra colocar negros no lugar. E aí gerou essa revolta. Tanto que nas publicações que mais viralizaram, veio uma alfinetada na Disney junto, o que demonstra um cansaço do mundo inteiro com a forma com a qual a Disney tem lidado com seus personagens. Ao invés de criar novos personagens negros, como a gente sempre falou, não, eles fazem questão de pegar um personagem que já existe e mudar a raça. Aqui ó, 13 mil RTs, 11 milhões de visualizações. Cara, por que você gosta tanto de transformar asiáticos em negros? Se eu transformar pessoas asiáticas ou brancas em negras, isso significa que eu posso transformar pessoas negras em asiáticas ou brancas também. Se os outros chamam isso de racismo, blackwashing também é racismo. Isso é óbvio no mundo todo. Os asiáticos são conhecidos por ser bem inteligentes, né? Especialmente os japoneses. E você percebe? Eles estão apenas aplicando uma lógica básica que a gente vem martelando já há muito tempo, que só os wokes imbecis não percebem. Chegou num ponto que um dublador do Okarun, de algum país que... Eu nem sei, não sei se é de Cuba, talvez. Mas enfim, é o dublador do Okarun em algum país que colocou essa imagem do Okarun negro no seu perfil. E os japoneses foram pra cima buscando a demissão do dublador, cara. E não foi uma repercussão qualquer. 25 mil RTs, 65 milhões de visualizações numa publicação que fala o quê? O dublador da versão estrangeira expressou seu apoio a essa discriminação racial que profana a obra original ao transformar personagens em negros e excluir os japoneses. Então eles estão falando que esse dublador endossou a exclusão dos japoneses, sendo que ele tá dublando uma obra japonesa. A imagem do ícone da conta X foi alterada para a imagem de ódio e de exclusão dos japoneses para dar lugar aos negros, né? Ele expressou sua blasfêmia contra a obra original e a discriminação contra o povo japonês. Essa é uma questão internacional. Oficialmente, remova esse dublador imediatamente. Como vocês viram, a pressão foi grande. E aí, é claro, também começaram a aparecer vários artistas fazendo fanarts de personagens negros ou bronzeados, agora com a pele clara, né? Pra provocar essa galera, né? Se um pode, então o outro também tá liberado. Um exemplo foi esse desenho da Mirko. E esse aqui teve uma polêmica peculiar. Que o cara, beleza, fez essa arte aqui. Aí, um lacradorzinho falou, mano, se você realmente quer corrigir alguma coisa, por que você não começa corrigindo o seu próprio desenho? E aí ele colocou aqui que o desenho tava errado em um monte de coisa, que não sei o que, porque o cabelo tá com um movimento errado, não deveria ser assim, a anatomia da mão tá incorreta. Pô, desmereceu pra caramba a fanart do maluco, né? Nossa, tá tudo errado. Aí ele decidiu corrigir essa fanart, e o desenho dele foi esse aqui. Essa é a versão corrigida do desenho acima. Cara, eu não sei vocês, mas
piorou bizarramente. E óbvio que eu nem tô falando da questão da cor da pele, tô falando do desenho mesmo, do traço em geral. Muita gente falou, mano, você quis esculachar o desenho do cara, quis dar uma aula e fez esse braço esquisitaço aqui em cima. E no geral, o que ele fez foi basicamente só substituir o traço do cara pelo traço dele. E tudo bem, aí é uma questão de gosto também. Talvez você até prefira esse traço aqui, mas sinceramente, eu acho o traço de cima bem mais bonito. E até as pessoas que estavam concordando com ele aqui, num geral, falaram que ele piorou o desenho. Muita gente disse que o desenho dele ficou sem alma, sem personalidade nenhuma, que esse aqui tinha bem mais presença, bem mais personalidade, tava mais bonito também. Até porque nem tudo é necessariamente só uma questão de anatomia, o cara não tá fazendo um desenho hiperrealista aqui. Tem muito desenhista que é aclamado por causa da sua anatomia distorcida, mas que de alguma forma fica bonita. Tem o Mignola, por exemplo, que desenha os personagens com os ombros caídos, que é estranho, mas tem muita gente que gosta. Tem o Romitinha, que faz umas anatomias bizarras, esse tem muita gente que não gosta mesmo, mas tem muita gente que passa um pano ferrado, fala que é maravilhosa a arte dele. Então, o cara aqui, sim, ele foi só escroto mesmo. E pra encerrar, teve uma outra polêmica mais ou menos parecida, mas que vai levar a gente pra um lugar ainda mais próximo dessa discussão, porque fizeram uma publicação comparando o design do Echo com o do Miles Morales, falando que tava muito parecido. Aí essa pessoa decidiu fazer uma thread falando que, literalmente desenhando, pro pessoal ver que não tem essa de que os personagens são iguais. Na verdade, eles são totalmente diferentes. Mas, num dos pontos da thread, ela fala isso aqui: esse tipo de piada pode parecer boba, mas constrói um estereótipo em cima de pessoas negras, dizendo que são todos iguais. Transcrevendo isso para a realidade de pessoas brancas, é basicamente como se alguém dissesse que o Ed Sheeran e o Rupert são iguais por serem ruivos de olhos azuis. Beleza, né? Ela mostrou que, pô, é discriminação você falar que os dois são iguais só porque os dois são ruivos. É a mesma coisa que estão fazendo os personagens. Sendo que, na verdade, não é só isso. Realmente o design é bem parecido. Mas, quer ver a hipocrisia instantânea? Na mesma publicação, uma pessoa respondeu ela falando o seguinte: eu concordo com tudo, menos que o Rupert e o Ed Sheeran não são parecidos. Pra mim, todo ruivo é o Ed Sheeran. A pessoa tá concordando com tudo, menos com o exemplo de discriminação contra brancos, né? Ali não. Eu acho que realmente todos os ruivos são iguais. Concordo com tudo na sua thread. Falar que os negros são parecidos, mesmo que eles realmente sejam parecidos, é discriminação. Mas pra mim, todo ruivo é igual ao Ed Sheeran. E aí, a mesma pessoa que foi quem usou o exemplo na thread pra mostrar, quer ver como é discriminação? Olha, se eu fizer isso aqui com o Ed Sheeran, como vai ser zoado, como vai ser discriminação também, falar que todo ruivo é igual. Agora tá falando, foi um péssimo exemplo, mas foi o único que eu pensei. Porra, mas como assim? Aí alguém até falou, né? Isso não entra em contradição com o que você tentou provar naquela parte? Sim, óbvio que entra. Ela usou um exemplo que nem ela acredita, sendo que os dois atores, primeiro, eles existem, não é um design de um personagem feito em CGI, e os dois atores são infinitamente mais diferentes do que o Echo e o Miles, que ela tava tentando provar. Ou seja, é só lacrada, mano. É lacrada em cima de lacrada. Mais uma vez, o que a gente constata? Com negro não pode. Com branco pode, tá liberado, tanto faz, dane-se. Todo ruivo é igual mesmo, é isso aí. É isso, a clássica hipocrisia esquerdista, lacradora, woke, infinita, interminável, assim, é um poço sem fundo, é um buraco negro de hipocrisia. Eles nunca conseguem sustentar os seus argumentos. Sabem por quê? Porque os argumentos são racistas mesmo. Enquanto o resto do mundo tá falando que todo tipo de discriminação racial é zoada, os lacradores falam que não, todas as discriminações raciais são legais e devem ser incentivadas. A única que não pode ser cometida jamais é contra negros. Então, trocar a raça dos personagens é ruim? Só se for a raça de um negro sendo substituída por outra. Se for qualquer outra raça sendo substituída pra colocar um negro no lugar, aí é legal, aí é bonito e tem que ser incentivado. A apropriação cultural é ruim só se for o quê? Com as tranças. Mesmo que os nórdicos também utilizem. Todo o resto de apropriação cultural, sei lá, você pegar uma lenda nórdica, uma lenda da Dinamarca e adaptar pra virar uma lenda africana, essa apropriação cultural é bonita, tem que ser incentivada, aplaudida inclusive, celebrada. Falar que dois personagens são parecidos só porque os dois são negros, isso é discriminação. Agora falar que duas pessoas reais que não tem nada a ver uma com a outra são idênticas só porque as duas são ruivas, aí, pô, é isso mesmo, realmente, como é que a gente vai negar? É isso, todo ruivo é igual. Não dá pra levar a sério, porque eles são racistas mesmo, é só discriminação racial. O ponto deles é sempre apenas um: com negro não pode nada, negros são lindos, perfeitos, maravilhosos, eles têm que estar em todos os lugares e a gente tem que aceitar absolutamente tudo sobre eles e ninguém pode fazer nada que eles digam que não pode porque já tá estabelecido e pronto, qualquer coisinha vai ser encarada como racismo e é isso. Já com as outras raças, dane-se, e aí a gente tem mais aqui discriminar, zoar, fazer piada, escrotizar, desrespeitar. Bem-vindo ao mundo do antirracismo woke. Enfim, passe esse vídeo adiante, deixa o seu like, muito obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima. Que tal se inscrever? E aí, será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola?
Deixa like, compartilha.